2 de maio de 2025, nesta sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, a Igreja celebra a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã, desta sexta-feira. Que alegria, que alegria. Meus queridos, hoje a igreja celebra essa memória desse santo tão importante, Santo Atanásio, que foi bispo de Alexandria. Não sei se você já escutou falar sobre esse santo. Mas por que um santo importante? Olha, Santo Atanásio nasceu no ano de 295 e morreu no ano de 373. Então viveu na transição do século III para o século IV, que foi um século de grande turbulência nas questões dogmáticas e doutrinais da igreja, né? Antes dele ser bispo de Alexandria, ele auxiliou o seu bispo como diácono. Ele foi diácono. Nós vemos hoje isso acontece, né? Um padre, antes de ser padre, é diácono, né? Um bispo, antes de ser bispo, é padre. E assim, quando ele era diácono, Santo Atanásio, ele participou junto do seu bispo do concílio de Nicéia, o grande concílio que aconteceu no ano 325. E a discussão principal desse concílio foi sobre a divindade de Jesus de Nazaré. Havia uma heresia que se chamava arianismo, e essa heresia dizia que Jesus de Nazaré não era Deus, como o Pai assim o era. Essa é a heresia de Ário, né? O chamado arianismo. E Atanásio, junto do seu bispo, que participam do concílio, né? Atanásio depois vai se tornar um grande defensor da doutrina do chamado homoousios, ou seja, Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, é Deus com o Pai, né? O Pai e o Filho compartilham uma mesma e única divindade. Um Deus em 3 pessoas, né? Além do Espírito Santo, que vai ser discutido em outro concílio. Então, Santo Atanásio, para resumir, ele foi participar do concílio como diácono e ele se tornou um fiel defensor dessa doutrina, que é a verdade, né? Ele lutou bravamente contra o arianismo e afirmou aquilo que depois nós vamos ter formulado bonitinho, que é o credo niceno, né? Nós rezamos de vez em quando. Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, o Filho de Deus é Deus com o Pai, né? Então, Atanásio foi quem defendeu esse artigo do credo, né? No concílio de Nicéia. Então, um grande exemplo, uma personalidade importantíssima para a doutrina da igreja, né? Dentre tantas que nós vemos na constituição dos dogmas de fé, está Santo Atanásio. E nós celebramos ele hoje, né? Um excelente bispo, um fiel defensor da igreja. E, meus queridos, quando a gente celebra a vida desses santos estudiosos, né? É um grande convite para nós estudarmos um pouco mais as questões de fé, né? Porque às vezes a gente vai levando uma fé muito de cunho muito religioso, devocional. Não estou dizendo que não é importante, mas também a gente precisa se debruçar em estudar os artigos de fé. Não basta somente a espiritualidade, a devoção, né? A piedade popular, é preciso estudar a fé. Por quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente crítico. Hoje em dia a gente tem que aprender, a gente tem que ter condições, aliás, de dar testemunho daquilo que cremos, porque as pessoas hoje em dia vão questionar. Ah, você vai na igreja, você faz isso, você faz aquilo na igreja, por que você fala
Na igreja se fala isso, aquilo, explica para mim, por que isso? E as pessoas começam a questionar, a perguntar, e hoje em dia muitos católicos ainda não sabem defender a fé porque não conhecem. Então, um grande convite para a gente crescer no estudo das coisas de Deus. Meus queridos, eu vou dizer a vocês, olha, eu passei quase 10 anos na etapa de formação no seminário diocesano, né? E depois, agora, esse ano, completo 5 anos de sacerdócio, né? 10 mais 5, 15 anos. Eu vou dizer a vocês, foram 15 anos de estudo contínuo das coisas de Deus. E eu vou dizer a vocês que eu estava conversando com o meu diácono aqui da paróquia, da minha paróquia, o diácono Antoninho, e eu estava dizendo a ele, nós temos longos anos de caminhada, de formação, né? 10 anos de estudos. E a gente ainda, hoje em dia, hora ou outra, a gente aprende alguma coisa nova sobre a doutrina da igreja, sobre a área vasta que é a teologia, né? Teologia é uma área vastíssima, né? E a gente aprende sempre algo novo, né? Quando a gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe nada, né? Porque Deus é infinito, né? Deus é infinito, Ele se permite ser conhecido, mas na nossa pequenez nós não abarcamos, nós abarcamos só o mínimo de Deus, né? Do que Ele é mesmo. Então, o muito que às vezes a gente pensa conhecer, na verdade é pouco perto da grandiosidade que é Deus. Então a gente tem que buscar, sim, tem que buscar conhecer as coisas de Deus, né? Queridos, nós vamos refletir nesta manhã desta sexta-feira. Olha só, sextou, né? Com S de sexta-feira, né? Sextou, que alegria. Nós vamos refletir a primeira leitura que a igreja nos propõe na liturgia de hoje, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, versículos do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. A ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens. Deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto fantástico, né? A perícope que narra o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, membro do Sinédrio, né? Um dos chefes da religião judaica. Esse homem cheio de sabedoria, olha o que ele fala, né? Se de fato esses apóstolos estão pregando algo que vem de Deus, vai permanecer, não adianta a gente ficar lutando contra eles.
Se eles estão pregando algo que não seja de Deus, que não seja verdade, que não seja consistente, logo, logo eles vão passar, a modinha vai passar e acabou. Né? Então, Gamaliel diz ao Sinédrio, deixa eles, não vamos ficar gastando nosso tempo com eles. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, logo, logo acaba. Meus queridos, para nós, nossa, eu fico apaixonado pela Bíblia quando eu leio esses textos. Esse texto de hoje é fantástico. Uma verdade para nós levarmos, que saiu da boca desse judeu, desse fariseu, Gamaliel. O que é de Deus, ninguém destrói. Eu tenho falado isso já há alguns dias, nesses textos que antecedem o de hoje. O que é de Deus, ninguém destrói. Né? Os sonhos de Deus, ninguém destrói, minha gente. O que o pecado faz? O que nós fazemos às vezes? Às vezes nós retardamos o projeto de Deus. Às vezes nós atrasamos, às vezes nós empacamos, às vezes nós desviamos um pouquinho, mas ninguém vai impedir Deus de chegar ao termo, ao ponto final do seu projeto, do seu desígnio. A grande prova disso é a Igreja Católica. Eu sempre falo isso. Né? A Igreja Católica no mundo, caminhando no mundo, a gente vê lá o conclave que está tendo uma repercussão mundial, né? Essa fase do conclave, né? A gente vê nas mídias, né? Infelizmente a nossa mídia é totalmente secularizada, né? E nós vemos que todo instante está saindo lá notícia, olha só, minha gente, olha onde a igreja chegou, porque o que é de Deus ninguém para, né? Começou essa perseguição aqui com os judeus, nós estamos vendo o início da igreja, né? O livro dos Atos dos Apóstolos é a narração de tudo que aconteceu no começo da igreja, né? No começo da igreja. E nós vemos tanta perseguição, tantas coisas. Olha, e nada parou. Olha onde nós chegamos hoje, 2025 anos depois de Cristo. Olha onde nós chegamos. Né? Então, a gente olhar as instituições no mundo, quantos impérios já se insurgiram, né? Quantos impérios se ergueram, dominaram vastas terras, vastos terrenos, enfim. Só que todos eles caíram. E a igreja que nasceu da companhia de Jesus Mestre, do lado aberto de Jesus, a igreja nunca foi detida, nunca foi silenciada. Nunca. Me diz, né, se você é capaz, me diz uma instituição que caminha há 2025 anos na história da criação do mundo. Não tem, é só a Igreja Católica. Só a Igreja Católica. Isso é muito bonito, minha gente. Que nós vemos de fato o que é de Deus. Isso vale para a nossa vida, né? Para a gente colocar na vida da gente, né? Hoje eu comecei a reflexão falando de Santo Atanásio, né? Santo Atanásio viveu num momento lá, ele era um pobre diácono que estava simplesmente de auxiliar no concílio e se tornou o maior defensor da divindade de Jesus nesse concílio de Nicéia, no ano 325, né? Quanta confusão, quanta heresia, quanto bombardeio contra a verdade, contra Jesus, contra a igreja. E a doutrina da igreja está aqui nas nossas mãos, prontinha, defendida, né? Genuína. É para a gente contemplar um pouco a beleza do poder de Deus, minha gente. E a gente, na nossa vida, que primeiramente a nós mesmos, né, nos consagremos a Deus para que Deus também possa nos defender e nos deixar incólume de todos os processos destrutivos, de tudo aquilo que quer o nosso mal. Estejamos nele, unidos a ele. E é muito interessante que os apóstolos, os judeus mandaram açoitar os apóstolos e depois liberaram, aceitaram a recomendação, a dica de Gamaliel, né? E o que acontece? Eles foram chicoteados, açoitados, tudo.
E eles ficaram felizes, por quê? Porque eles sabiam que aquilo era de Deus e que ninguém ia deter. Meus queridos, olha, é um grande desafio para nós também, quando nós enfrentarmos algum desafio, alguma dificuldade, quando nós enfrentarmos problemas diversos na nossa vida, por coisas que a gente sabe que é a vontade de Deus enfim, nós temos a certeza de que é a vontade de Deus, e surgirem tribulações, situações difíceis, que nós tenhamos a mesma reação dos apóstolos. Nossa, eles, diz o texto, eles saíram do conselho, mesmo açoitados, né? Estavam apanhando, mas eles saíram muito contentes, porque eles sabiam que pode bater à vontade, mas você não vai destruir o que é de Deus, que é o anúncio do evangelho. Olha, que homens cheios de fé, né? Homens cheios de garra. Grandes exemplos para nós, né? Nós que muitas vezes fracassamos, muitas vezes desanimamos, entramos de maneira tão melancólica, às vezes em lamentos, em murmurações, diante dos desafios da vida. Aqui um grande ensinamento. Olha, eles estavam apanhando, mas eles estavam felizes porque o nome de Jesus ia continuar sendo pregado. Olha, meus queridos, se não fosse a persistência desses apóstolos em pregar o nome de Jesus, mesmo apanhando, mesmo presos, mesmo, enfim, nós estamos acompanhando que tudo aconteceu. Se não fosse a persistência deles, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso que a igreja católica é a única que se chama apostólica, porque é a única que veio desses apóstolos, da persistência desses homens, né? Embora fossem pecadores, fossem homens frágeis, como todos os demais, né? Exceto a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, embora fossem pecadores, mas esses homens eram santos. Não porque não tinham pecados, mas porque confiavam em Deus, mas porque persistiam em Deus, mas porque não desistiam. E dentre tantos atributos daqueles que de fato vivem a santidade, que a nossa meta é viver a santidade, está aí também vamos dizer, os dons, né? A longanimidade, a fortaleza, a garra, a persistência. Estão aí essas virtudes, esses dons, que são característicos de quem é santo. Eram santos homens, sim, nós chamamos de apóstolos santos, porque confiaram em Deus, né? Nós que muitas vezes fracassamos, paramos na metade, né? Das nossas coisas, dos acontecimentos da nossa vida. E nós vemos aqui no versículo 42, que é o último de hoje, a cada dia no templo, pelas casas, eles não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Eles não pararam, nem as chicoteadas, nem as ameaças dos membros do Sinédrio, nem as críticas, nem nada os pararam. Nós estamos vivendo a fé dessa maneira na nossa vida, né? Nos acontecimentos da nossa vida, sejam eles em quais dimensões, na vida familiar, na vida profissional, enfim, em qualquer âmbito. Nós somos assim como esses apóstolos? Se não somos, a palavra é um convite para nós crescermos na fé, né, minha gente? Nós temos que dar passos. Não pode ficar do mesmo jeito sempre. Tem que dar passos, né? Então, que palavra linda hoje, né? E eu gostaria de terminar a reflexão de hoje, não delongar muito, hoje é sexta-feira, sextou, né? Com essa frase de Gamaliel, retomando a frase dele. Olha só, é uma frase fantástica, né? Olha que bonito o que ele fala. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Se este projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Que lindo isso. Olha, dá vontade de ficar discorrendo essa frase o dia inteiro, né? Leve no coração.
cuidado para não pôr-lhes em luta contra Deus. Isso vale para nós também. Porque às vezes pode ser que nós, na nossa vida, temos atentado contra o que é de Deus, contra a vontade de Deus, contra aquilo que é o projeto de Deus. E a gente não termina bem, né, minha gente? A gente não termina bem. Então, pensemos um pouquinho nisso hoje. Queridos, desejo a vocês um excelente fim de semana, uma excelente sexta-feira. Aproveite dias de descanso para descansar de verdade, conviver com as pessoas que nos faz bem, né? Então, que seja uma sexta-feira, um fim de semana cheio de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.